Homicídios contra mulheres, que hoje tem uma nova denominação, que é o feminicídio, né? A razão do gênero passou a ser chamado de feminicídio, que está descrito agora no Código Penal. É claro que isso vem preocupando a sociedade a partir do momento em que hoje nós temos vários mecanismos da lei, não é? Mecanismos também para tentar evitar que essa mulher ela se torne vítima de feminicídio. Mas, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve um crescimento desse tipo de crime em todo o Brasil, né? Aqui no Maranhão, apesar de todo o trabalho de conscientização, combate, mobilização e etc., esse ano já foram registrados cerca de 40 casos de feminicídio. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar, não é? Sobre a violência cometida contra as mulheres. Eu recebo aqui a professora e pesquisadora da UFMA, Cilce Lemos. Bom dia, muito obrigado. Professora, por favor. Pois não. Como é que a gente se baseia vendo esses números que foram mostrados aí pelo Anuário Brasileiro da Violência, que afere essa questão da violência, se nós temos hoje uma sociedade que procura se proteger as mulheres e salvaguardar os direitos que essas mulheres têm? Como é que se explica? Explica-se pela tradição, pelo longo período em que as mulheres foram submetidas a todo tipo de humilhação, de opressão e de violência também. Acontece que há realmente toda uma movimentação, existe legislação protetora dos direitos das mulheres, existe todo um reconhecimento legal de que a mulher é portadora de direitos tanto quanto os homens, mas acontece que mudança de mentalidade, mudança de consciência não se dá tão depressa quanto se espera. As mudanças de caráter cultural, e se inclui a questão da mulher nessas mudanças, elas demoram para acontecer. E, contraditoriamente, junto com o surgimento dos direitos, essa pretensa garantia de direitos, há também uma reação do domínio, desse controle excessivo que houve sempre sobre a figura feminina, que quando a mulher quer se posicionar, quer assegurar seus direitos, às vezes romper com uma relação danosa, uma relação de sofrimento que existe na conjugalidade, o parceiro, o companheiro, o marido, reage de forma muito violenta, tirando até a vida da sua companheira. Isso tem acontecido, esse fenômeno, como tem sido mencionado aqui no seu programa, como se vê na grande mídia brasileira, é recorrente, acontece todos os dias, mas é algo que tem que ser combatido, é algo que tem que ser tratado de uma forma rigorosa, com a justiça agindo prontamente, para que se evite gradualmente esse processo. E é também uma questão da sociedade tomar essa consciência, saber que tem que se proteger quem é sujeito de direito. Bom, professora Cilce, a senhora acredita que a questão ainda da impunidade, ela, de certa forma, além do conceito da sociedade que ainda não mudou, não é? Em relação aos direitos e garantias que a mulher tem, que são direitos iguais, isso acaba, de uma certa forma, contribuindo para esses números? Sem dúvida. Há no imaginário popular a ideia de impunidade no Brasil, que não é tão verdadeira quanto o imaginário. Na verdade, há uma dificuldade da justiça a alcançar esse tipo de criminoso, porque os números têm sido muito altos, o criminoso, por certo, procura se evadir, procura se proteger, e nesse sentido cria uma dificuldade para a justiça. Mas se tem esforços, se tem um empenho das autoridades em recolher esses indivíduos e aplicar as penas devidas. A justiça tem sido feita na medida em que isso tenha sido possível, mas não é o suficiente, porque os criminosos, aqueles que estão propensos a praticar um ato criminoso, eles parecem que não têm barreiras, eles agem como se fosse passar pelo processo de impunidade, ficassem livremente soltos e, no entanto, há um esforço, né? Agora, nós temos também
as facilidades que a lei brasileira aplica também nesses casos. Mas eu quero acreditar que pela expressão popular, pela ação da própria imprensa, isso tenda a diminuir. É um processo ainda longo até se chegar? Olha, o que se pensa é que realmente é longo, porque tudo que envolve mudança cultural, mudança de pensamento, demora para acontecer. Nós, acredito eu, estamos num processo de transição. Processo de transição. Quando se fala dessa realidade, por exemplo, no interior do Estado, essa cultura machista ela é ainda muito mais evidente, muito mais eficaz nessa questão de domínio do homem, onde a mulher, na maioria das vezes, ela não tem o mesmo nível de esclarecimento, não tem aquela proximidade com as entidades que estão ali para orientar e dizer para a mulher dos seus direitos e tal, para que ela possa se proteger também? Parece-nos que sim, até pelo relativo isolamento, distanciamento da informação, isso concorre para que esses abusos, essas formas delituosas de tratar as mulheres se perpetuem. E realmente as mulheres, na questão do interior, nos lugares menos acessíveis, elas são mais suscetíveis, porque as relações ainda são muito fortes, muito rigorosas, e as mulheres ainda, com tudo que tenha sido feito e propagado em termos de direito, de que a mulher tem proteção do Estado, as mulheres ainda se submetem a certas violências, até pela dificuldade, né, Silvana? Veja você que para uma mulher conseguir evitar um companheiro ou alguém violento que a domine é muito difícil. Ela pode até tentar uma fuga, ela pode até buscar ajuda, mas quando o sujeito está imbuído de praticar uma maldade, ele acaba praticando esse ato. A questão, por exemplo, da própria mulher, com essa falta de informação ainda, a gente tem visto casos, por exemplo, onde a mulher ainda dentro daquele conservadorismo de proteger a família, de ter ali o sustento dos seus filhos, porque na maioria das vezes essa mulher ela não trabalha, vive da renda do marido. Como é que a senhora analisa socialmente esse aspecto também? É uma questão assim muito interessante. E por isso ela não denuncia, se cala? Não denuncia, se cala. É interessante essa dependência, porque é uma dependência também construída historicamente na sociedade. Veja você que a mulher, pela sua própria atividade no lar, ela sempre contribui muito para a vida em família. A mulher é responsável pela manutenção do ambiente doméstico, da casa funcionando para acolher e manter seus membros. Ocorre que, apesar de toda essa luta das mulheres, apesar das mulheres hoje terem adentrado o mercado de trabalho, de participarem da renda familiar, eu não diria nem auxiliar, participar e muitas vezes assegurar sustento dos filhos, o que acontece? Essas mulheres ficam numa situação de dependência. E, claro, tem esse número ainda que realmente depende da renda do companheiro. Aí isso gera também a submissão. Mas não significa que as mulheres que trabalham fora estão mais protegidas. Mesmo tendo salário, mesmo participando da manutenção da família, a vulnerabilidade existe de todas as formas, mesmo para aquelas que são trabalhadoras. E se você for observar e colher informações dos muitos casos, uma grande parte dessas mulheres que são assassinadas, elas são trabalhadoras, que têm salário, que têm ganho. Isso não impede a ação criminosa. O que impediria ou impedirá a ação criminosa é a consciência de que não se deve matar a mulher porque ela rompeu com uma relação, porque ela quer viver conduzindo a própria vida sem essa sujeição que há hoje ao companheiro masculino. Esse contexto todo que nós avançamos bastante nessa direção, a transformação de um crime simples em crime de feminicídio, varas especiais, Patrulha Maria da Penha, enfim. A senhora considera que avançamos junto nessa direção ou é preciso ainda que continuemos avançando? Avançamos muito. Foram grandes conquistas. E se observa um esforço
de se aplicar essa legislação, de se garantir que a eficácia, resultados positivos, mas precisamos avançar muito no âmbito das relações pessoais, das relações familiares, naquele ambiente, naquele meio onde o crime acontece. Nessas relações muito próximas, mesmo que haja todo o aparato da legislação, mesmo que haja a presença do Estado, a situação ainda é muito difícil, porque ainda há um predomínio da mentalidade de superioridade masculina, uma superioridade construída através dos tempos, a partir dos modelos machistas, patriarcais, que nós temos e que garantem, no pensamento desses agressores, principalmente, uma superioridade que, de fato, não existe. Professora Cilce, prazer, muito obrigado por você ter vindo aqui e que continuemos avançando muito mais nessa direção e que mude também o conceito, como a senhora falou, o próprio conceito da sociedade. Sim. Precisa. Sim. Né? É necessário uma mudança de mentalidade. Sim, sim. Uma mudança de mentalidade que se obterá através do processo de educação familiar, da educação escolar e com o apoio das entidades que divulgam essa necessidade de mudança. Obrigado, professora.